Primeiro tema em debate. Diz que um time para ter sucesso em qualquer competição tem que primeiro arrumar a sua cozinha, tem que arrumar a sua defesa. Não adianta um time fazer muito gol e lá atrás a defesa está sendo vazada a todo tempo. Então, dizem alguns especialistas e alguns até mais especialistas do que outros, em se tratando de treinadores, que gostam de armar a sua defesa, é importante que a defesa seja quase que priorizada se o time quiser fazer uma boa competição. E aí eu pergunto então, dos nossos contratados até agora, de Vila, Goiás e Atlético, quem contratou melhor para o setor defensivo? Peço a Aninha para colocar, olha só. O Goiás tem na sua defesa o Tadeu, que dispensa comentários. Tem o zagueiro Luizão, o lateral Nicolas, o zagueiro Lucas Ribeiro e o lateral Diego Caito, que é da base, que é do Goiás. Tadeu, Luizão, Nicolas, Diego Caito, Lucas Ribeiro, tá faltando quem aí, hein? Falta o Rodrigo Soares, foi contratado. O lateral Rodrigo Soares. Falta o Luiz Felipe, zagueiro. Esse que tava aqui, que continua, né? Que continua, Ele e o Lucas Ribeiro formaram a dupla aí que jogaram mais nessa série. O Rodrigo Soares principalmente faltou aqui então, o Rodrigo Soares. Ok, esse é o Goiás. O Vila tem Elias, o lateral, Ayrton, goleiro, o Pedro Romano, zagueiro, que chamou a atenção de todos de forma positiva, o Formiga, outro lateral, e o Panhunsá, o Thiago Panhunsá, é o zagueirão que foi campeão goiano com o Vila Nova. E o Atlético tem Tito, Paulo Vitor, o goleiro, Adriano Martins, o zagueiro, os laterais Matheus Ribeiro e Guilherme Romão. Quem arrumou melhor a sua defesa? Os nomes do Goiás, do Vila ou do Atlético? Nivaldo Carvalho, a bola é sua. Por essa relação aí, só o Goiás que contratou, né? Porque tem aí o Vila Nova, contratou o Ayrton, né? Tem que deixar, porque senão eu esqueço de tudo. Por favor, Aninha, mantenha aí só mais um pouquinho até eu... Porque senão eu me perco aqui. Porque, na verdade, essa primeira amostra aí, Tadeu, Luizão, Nicolas, Caito e Lucas Ribeiro, é fraca, né, bicho? Porque o Tadeu é remanescente, o Luizão é um zagueiro que veio lá do Santos, tem 22 anos, é jovem, o Nicolas foi contratado, é lateral esquerdo, né? Aí tem outros jogadores que foram contratados, não estão nessa lista. No Vila, a novidade nessa relação aí é só o Ayrton, e parece-me, se eu estiver errado, o Fofão pode me corrigir, que a sinalização é que o House vai começar como titular, ou seja, não adiantou porra nenhuma vir goleiro, e o Atlético praticamente não contratou ninguém. Então é até difícil você fazer uma análise dentro disso aí, porque o Goiás fez outras contratações para esse sistema, e é isso aí. Então, como é que você vai... Eu não sei como é que esse Luizão vai dar uma resposta no Goiás. Ele não era titular lá no Santos, vocês se lembram. Ele vai ser titular aqui? É uma interrogação, ninguém sabe, né? A zaga do Vila Nova é essa aí mesmo, é o Panhussá e o Romano, só que é uma zaga desse ano, ela vai ficar aí pro ano que vem, não é? E aí, quais são os parâmetros que a gente tem para fazer esse tipo de análise? Praticamente nenhum parâmetro que nós temos. Perfeito, tá aqui, anotem por gentileza aí o Rodrigo Soares, que foi
Foi a primeira contratação do Goiás, O né? Goiás foi a primeira anunciada. Foi o primeiro a ser anunciado. Aí, né? Ele vai brigar aí com o Diego Caito, né? Você acha que vai brigar ou vai ser titular? Acho que vai ser titular. Na minha visão, pra mim, ele começa como titular. Até porque o final da temporada do Rodrigo Caito, pra mim, não foi tão boa. E o Rodrigo Soares já trabalhou lá com o Michel Alves, vem com uma experiência maior. Pra mim, a tendência é o Rodrigo Soares começar como titular, né? Quem que você gostou mais, do Goiás, do Atlético ou do Vila Nova com essa... com esses jogadores de defesa? Em relação às contratações, o Nivaldo tá coberto, razão. Nessa simulação aí do sistema defensivo do Vila, novidade só o goleiro Ayrton. E aí tem que ver se o Ayrton vai ser titular, se vai ser o House. Até o Nivaldo traz essa dúvida aí, né? Mas não é possível, né? Com o Humberto Lousa vai começar com o House, né? O Ayrton pra mim é mais goleiro, mas tem essa dúvida. Não é possível, porque o Nivaldo fez um comentário... e agora você faz também. Vocês não gostaram do House, é isso? Não, pra mim o Ayrton é mais goleiro. É? Pra mim sim. Pra mim, pelo que eu vi do Ayrton no Campeonato Brasileiro da Série B no Novo Horizontino, pra mim é um goleiro, tanto que ele foi contratado pelo Vila. Então, na minha visão, o Ayrton teria que começar como titular. Pra mim é mais goleiro que o House, diante do que eu vi dos dois. Então a novidade do Vila é o Ayrton. No Goiás, a novidade que não tá aí é o Rodrigo Soares e o Nicolas, os dois laterais aí, né? Pra mim melhora o sistema defensivo do Goiás com a entrada do Rodrigo Soares pela direita e o Nicolas pela esquerda, mesmo se manter Luiz Felipe e também Lucas Ribeiro. Pra mim o Luizão não chega no Goiás, pra mim, na minha visão, nesse momento, como titular, não. Pra mim ele não tá acima dos dois aí, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Pode ser que ele consiga titularidade, porque o Daniel Paulista já conhece mais, o Michel Alves trabalhou com ele no Novo Horizontino, mas o que eu vi do Luizão no Novo Horizontino, pra mim é muito semelhante a Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Então vai ser uma briga interessante ali, mas mesmo se entrar o Luizão como titular, pra mim não faz uma diferença tão grande em relação à qualidade do sistema defensivo do Goiás. Já tem o Tadeu, a tendência é que o Tadeu continue como goleiro titular. Agora, a zaga do Atlético também só tem uma mudança aí, se a gente pegar, né? Só a chegada do Matheus Ribeiro, com o goleiro Paulo Vitor, Tito continuando, Adriano Martins, Romão. Então eu vejo, assim, 3 sistemas defensivos muito parecidos. Mas para mim escolher um hoje, assim, eu gosto do Atlético. Para mim o do Atlético terminou melhor, vamos dizer assim. Paulo Vitor mostrou ser um baita de um goleiro. Pegou muito no Brasileiro. Excelente. Romão voltou melhor a ser o Romão. Melhor que o Tadeu, Tim? Pra mim, na reta final do Brasileiro, sim. Pra mim ele pegou mais que o Tadeu. O Paulo Vitor, pra mim, foi melhor que o Tadeu. No geral, eu conheço mais o Tadeu. Eu gosto demais do Tadeu. Só que a temporada 25 do Tadeu, pra mim, desde quando ele chegou no Goiás, Nivaldo, pra mim foi a pior temporada do Tadeu. Pra mim foi a pior temporada do Tadeu. E o Paulo Vitor chegou a essa temporada, e pra mim a temporada, desde quando o Paulo Vitor assumiu a titularidade no Campeonato Brasileiro, foi melhor. Paulo Vitor, pra mim, fez uma temporada melhor do que o Tadeu. Na zaga, Tito e Adriano Martins encaixaram muito bem, tanto que o Atlético comprou o Tito. Romão voltou a jogar muito bem. E o Matheus Ribeiro chega como uma contratação, para mim, muito interessante, diante de toda a dificuldade de ter um lateral direito com qualidade no futebol brasileiro, ainda mais numa Série B. Então eu vejo um pouquinho à frente essa zaga do Atlético em relação à Vila e Goiás, mas pouca coisa. O Goiás teve problema nas duas laterais, né? Trocou demais, né? Diego Caetan, era Lepo, Moraes ali na lateral esquerda, improvisou o Brian num determinado momento, o Carille como lateral direito ali, o Brian, né, que é meia, teve dificuldade mesmo. Teve. Nivaldo, só pra fechar, seria uma decepção se o House assumisse ainda a titularidade do Vila? Por isso que você observou ou não? Não posso dizer que é uma decepção, Paulo, é porque não tem nada a ver com isso, né? A gente está aqui para fazer análise, né? Eu perguntei a uma pessoa ligada ao Vila Nova sobre quem que ele acha que vai ser titular. Ele disse o seguinte: do ponto de vista hierárquico, o House está na frente. Hierárquico foi bom, né? Eu tinha ouvido outro tipo de explicação, né? Por meritocracia, alguém estaria na frente, né? Mas precisa saber o Ayrton também as condições. Eu vejo assim, o House, um goleiro, ele tem um potencial gigantesco. Ele tem uma excelente envergadura,
Ele não é aquele goleirão pesadão e nem seco demais, porque o goleiro não pode ser, por exemplo, um Burns. Ele não pode ser um Burns. Burns. Então, ele tem o biotipo, o biótipo, como queiram, é excelente para goleiro. Só que ele comete umas falhas grotescas demais. Eu não sei se isso é falta de treinamento, porque dizem que o Lauro, que é o treinador de goleiro dele, é bom nos pés, né? Até porque o Lauro não é alto. Então, como é que a maior deficiência do House é com os pés? O House, ele tem assim, ele faz uma coisa estrondosa, extraordinária, e em seguida ele comete uma estupidez que você fica, mas que diabo que esse cara fez, gente? Então, ele não mantém um equilíbrio, ele não pega uma faixa 7 ali e fala assim, eu vou atuar nessa faixa 7 aqui sempre. Uma regularidade, não. Né? Às vezes ele faz uma coisa 9 e aí no jogo seguinte ele faz uma 2. Não tem cabimento, o goleiro não pode fazer isso, o goleiro ele tem que ter regularidade, porque a linha é fatal, bicho. Não tem cabimento você viver na base de uma oscilação tão grande desse jeito. E eu vejo no House um potencial gigantesco. Você vê, o título de campeão goiano, o Vila quase morreu aqui diante do Anápolis no jogo da volta para ter que ganhar o título, porque ele entregou o segundo gol lá em Anápolis de uma maneira grotesca. E esse tipo de lance, ele repetiu, eu acho que umas 4 ou 5 vezes ao longo da temporada. Ou seja, isso para goleiro é inaceitável. Ô, Nivaldo, qual foi o melhor goleiro, Nivaldinho, da temporada para você? No geral? É. O Marcelo Rangel. Não. Futebol goiano, rapaz. Desliza, não. Ah, do futebol goiano? Não, perguntei futebol no geral. Goiano. Dos três. Esse do Atlético. Paulo Vitor, né? Ele é bom goleiro pra caramba. Nossa. Acho que a temporada dele foi melhor. Ele é um goleiraço. Final, porque reta final se dane. Eu quero saber o que o cara apresentou. Ele não. Me desculpa, Tinho, não estou falando em cima do. Sim, que você usou tranquilo. A expressão, eu não estou fazendo meu comentário em cima do seu, certo? Me perdoe, Tinho, eu não estou querendo ser grosso com você. É apenas assim, ó. Eu acho que o Paulo Vitor, atualmente, é superior ao Tadeu. Ô, Ney Ladeira. Pra mim, só pra terminar, não, ô, Nivaldo, fica tranquilo, não tem nada disso, não. Desde quando o Paulo Vitor assumiu a titularidade, quando ele foi contratado, desde quando ele assumiu, pra mim, ele fez a temporada melhor do que o Tadeu, né? E repito, pra mim, a temporada do Tadeu, desde quando ele chegou no Goiás, pra mim foi a pior temporada do Tadeu. Agora, pra analisar goleiro, Ney, engraçado, o futebol muda muito. Mudou muito, né, de uns tempos pra cá. Você tem que analisar se o goleiro joga bem com os pés, né, comentou o Nivaldo. Antigamente não era assim, né? Antigamente o goleiro era com a mão. Eu me lembro da época que o Leão era goleiro, por exemplo, né? Ele colocava com a mão a bola onde ele queria, até no meio campo, né? Tinha uma força pra colocar. Agora hoje não. Hoje o cara tem que jogar com os pés também. Parece ser uma exigência do futebol atual o goleiro jogar bem também com os pés. Mas o Ney Ladeira, dessas 3 defesas aí, qual que você mais gostou? O Paulo, só para falar em relação ao goleiro, mas aí cabe se ao treinador de goleiro, ao treinador, né, também, essas duas pessoas, eles conversem e juntem os companheiros ali de defesa para determinar que não devolva a bola para o goleiro. Evite voltar a bola para o goleiro. Você diminui o risco, né, desse goleiro que não sabe jogar com os pés, né? Isso aí também é uma questão de inteligência, né? Mas hoje em dia a inteligência entra pouco dentro de campo, né? Mas respondendo a sua pergunta, Paulo, eu gosto mais dessa defesa do Atlético. Por quê? Porque é uma defesa que se manteve. Apenas o Matheus Ribeiro, lateral direito, né, que não esteve nessa temporada que está terminando 2025. Os demais jogadores,
O Paulo Vitor, um baita de um goleiro, para mim também foi o melhor goleiro nessa temporada. Tem o Adriano e o Tito, que foi uma bela surpresa. Esse zagueiro que encaixou bem ali no sistema defensivo do time do Atlético. E o Guilherme Romão, que terminou muito bem. O Guilherme Romão, ele voltou a jogar um bom futebol. Então, dentro dessa qualidade individual dos jogadores e o coletivo, né, e o entrosamento, eu fico com a defesa do Atlético.